A paz do Senhor Jesus. Vamos começar aqui mais um Cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex, que apresenta o cafezinho. Hoje nós estamos aqui no nosso sexto áudio, né? E, meus irmãos, quase acabando aí, né, o nosso estudo Operação Templo do Senhor, né? Você viu o nascimento de Cristo ontem, você viu ele crescendo com 12 anos, pregando para os doutores, né, lá no templo. E depois você viu aí ele já com seus discípulos e indagando os discípulos: quem é que o pessoal diz que eu sou, né? Nós paramos ali e hoje vamos continuar. Esse estudo é baseado em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19, onde diz que o nosso corpo é templo do Senhor. Rapidamente eu vou dar um recado, porque às vezes quando chega no final as pessoas não ficam até o final do recado, tá? Rapidamente, meus irmãos, muitas pessoas estão perguntando contato para me convidar para dar palestras. Irmãos, eu estou deixando sempre no final, uma vez ou outra eu deixo ali no final. Mas eu vou falar hoje aqui no começo porque tem muita gente perguntando, tá? 11999375961, você leva o pastor Alex na sua igreja e ele vai dar uma palestra para você, uma, duas, três palestras se quiser, não cobro nada. Nenhum centavo, apenas a minha passagem juntamente com a minha esposa, amém? Bom, vamos lá para a nossa mensagem, né? Então vamos ler aqui em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 16, do 13 ao 18, olha só. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, olha só, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois, olha o verso 18 e último. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora, meus irmãos, vem uma aula muito interessante. Quando Jesus está dizendo aqui que tu és Pedro e sobre esta pedra, Jesus está apontando um dedo para Pedro e o outro dedo para si mesmo. Então quando ele fala tu és Pedro, ele aponta para Pedro. E sobre esta pedra, ele aponta para si mesmo. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A explicação básica é, verso 15, tu és Cristo, quer dizer, um Deus. Verso 18, tu és pedra. Não, tu és Pedro, um homem pó. O que Jesus está dizendo aqui? Olha só, foi Deus que te revelou, mas a igreja não será edificada sobre você, tá? A igreja será edificada sobre mim. Você é Pedro e eu sou pedra, tá? Então, meus irmãos, lembra que o profeta Zacarias disse lá em Zacarias 6,12, o homem do renovo edificaria. Agora Mateus 16,18, Jesus edifica, ele vem edificar, ele vem trazer o esclarecimento do que estava acontecendo, né? O homem do renovo. Quem é o homem do renovo? É aquele que vai renovar, vai trazer um avivamento, vai modificar as coisas. Esse estudo, meus irmãos, ele tem a clareza de te ensinar, de trazer a você, de que você, sem Cristo, é uma tenda. Sem Cristo, você é só uma tenda. Mas conhecendo a verdade, aos poucos você vira tabernáculo. E quando você se firma na verdade, você vira templo. E templo de quem? Do Espírito Santo, meus irmãos. Por que é necessário o Espírito Santo habitar, não em tenda, nem em tabernáculo, mas no seu templo, seu corpo? Porque é Ele que convence o homem do pecado, é Ele que vai te ajudar e te guiar até o Senhor, é Ele que vai fazer toda essas dificuldades que você tem passar fácil, porque é Ele que vai te ajudar. Agora são dois templos, o de pedra e o de carne. Então, nós entendemos claramente essa situação. Veja Jesus
limpando o templo de pedra. Lembra quando Jesus tinha 12 anos? Ele entrou dentro do templo e começou a ouvir e indagar os doutores. Agora, Jesus, já adulto, ele volta no templo, mas agora para limpar o templo. Olha só, vamos conferir aqui em Marcos 11, 15. Depois de Mateus vem o Evangelho de Marcos, no seu capítulo 11 e o verso 15, que diz assim: E vieram a Jerusalém e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas, ou dos cambiadores, e as cadeiras dos que vendiam pombas. Veja o verso 16. E não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. Verso 17. E os ensinava, dizendo: Não está escrito, a minha casa será chamada por todos as nações casa de oração. Olha aí, meus irmãos. Mas vós tendes feito covil de ladrões. Quer dizer, vamos continuar um pouquinho. Verso 18. E os escribas e os príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. Verso 19. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade, e eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. Aí já entra outra história, e está passando um avião em cima de nós agora aqui, né? Amém. Por isso, é o tráfico dos aviões aqui. Não há nenhum problema, né? Mas, voltando, meus irmãos, voltando aqui. Jesus, ele traz, meus irmãos, aqui claramente uma limpeza dentro do templo. Jesus percebe que dentro do templo as coisas estavam dando errado. O templo aqui é você, tá? Ele percebe que dentro de você estavam dando algumas coisas erradas. Então você precisa de quê? De Jesus para limpar, meus irmãos. Para tirar a sujeira. Porque enquanto você continuar com aquela sujeira, não adianta nada, meus irmãos. Agora, eu vou ler o mesmo texto lá em Mateus, para você ver o que aconteceu. Porque às vezes, um escritor de um evangelho, ele coloca uma parte, o outro já consegue completar um pouquinho mais. Veja aqui o que está em Mateus, capítulo 21, 12 a 17. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubando as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito, minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos, coxos, e os curou. Tá vendo? Então, meus irmãos, repara que depois que limpou o templo, as pessoas foram até lá para receber milagre. Por que as pessoas não foram antes? Porque estavam vendendo as coisas. Às vezes, dentro do seu corpo, tem muita coisa que está errada. Às vezes, sem conhecimento de Cristo, você fez o seu corpo virar covil de ladrões. Você só tem pensamentos negativos, coisas erradas, só quer aprontar, fofocar, falar bobeira, porque virou um covil de ladrão. A partir do momento que você deixa Jesus entrar na sua vida, ele vai limpar. Por que Jesus tem que limpar o templo? Porque o Espírito Santo tem que habitar nele. O Espírito Santo não entra em templo sujo. Então Jesus vem, ele faz uma faxina, ele põe para fora. Você precisa de libertação, tá? Ele vai libertar você daqueles opressores, os demônios que estão atrapalhando a sua vida. Às vezes está trazendo muita sujeira na sua vida. Agora Jesus vai lá e vai limpar, porque o seu corpo é lugar de orar, é lugar de oração. Amém? Espero que você tenha entendido essa mensagem de hoje. Espero que você tenha compreendido o trabalhar de Jesus. Ele entrou no templo e ele limpou. E ele explicou: Pedro, você é Pedro, mas eu sou pedra. Porque no verso 15 de Mateus 16:15, Pedro diz: Tu és o Cristo. Significa um Deus. No verso 18, tu és Pedro, disse Jesus. Significa um homem, pó. A igreja não pode ser edificada no pó. Agora, o templo que pode ser derrubado é o que é edificado pelo homem. Mas o templo que Deus edifica não pode ser derrubado. Eles podem matar o corpo, mas não a alma. Isso é forte. E Deus vai permanecer com você. Entenda, deixe seu corpo, sua alma e o seu espírito para Deus. Não adore a Deus com pouco, mas com muito. Não adore a Deus com migalhas, mas com muito. Amém, meus amados irmãos. Deus abençoe a todos.